Olá, tudo bom com você? Eu espero que sim. Meu nome é Fabiano, eu sou professor de Ciências da Rede Estadual de Educação e hoje eu estou aqui para conversar com você, que é aluno do 6º ano, e nós vamos ter a partir de hoje aulas de ciências. Você está preparado para essas aulas? Bom, eu estou bastante preparado porque eu elaborei, eu preparei um monte de coisa divertida, um monte de coisa legal para trabalhar com vocês. Então, pega o teu material, pega o teu caderno, pega o livro de ciências, lápis, borracha e caneta e vamos nos preparar para trabalhar com um pouco da disciplina de ciências. E você vai perguntar para mim, mas Fabiano, o que você está fazendo do lado daí e eu estou fazendo do lado de cá? Você já percebeu que nós estamos num período um pouco atípico. Nós estamos nas nossas casas por causa de uma doença chamada Covid-19, o coronavírus. Mas não é por causa dessa doença que nós vamos deixar de estudar. Então nós preparamos para vocês várias aulas para que vocês, aí na casa de vocês, que não é para sair da casa de vocês, continuarem os estudos de vocês. Então você vai pegar o teu caderno e junto comigo nós vamos trabalhar conteúdos que vocês viram em sala de aula, com os professores de vocês, de ciências, e também com conteúdos novos que vocês deveriam ver com os professores de vocês e que, infelizmente, a gente não pode ter esse contato e na saída das nossas casas para ir para a escola. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de estudar. Então, vamos lá comigo? Então, mão na massa, se prepara que a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com ciências. Então, se você reparar comigo aqui na tela, a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, a aula número 1, é sobre componente dos ecossistemas. Mas antes de a gente começar com esse conteúdo, eu vou retomar um pouquinho o que você viu o seu professor lá na escola. Se a sua professora, o seu professor começou a trabalhar com o conteúdo lá do livro Araribá Mais Ciências, eu vou retomar, porque a gente está um pouquinho em casa, a gente acaba esquecendo, a gente largou um pouquinho o material. Será que você está estudando nesses dias que a gente ficou parado? Será que você pegou o livro? Será que você pegou o caderno? Não sei. Então, por causa disso, eu preparei algumas coisinhas para vocês. Repara comigo aqui na tela, fazendo um favor. Vocês viram, em sala de aula com os professores de vocês, um pouquinho sobre o planeta Terra. O que é a hidrosfera, o que é a litosfera e o que é a atmosfera. E a partir de hoje a gente vai ficar conversando e discutindo e trabalhando e estudando juntos sobre conteúdos de ciências. Nós vamos trabalhar, nós vamos ver esses conteúdos no canal aberto de televisão, nós vamos ver essas informações na internet e no aplicativo Escola Paraná. Então, o que é hidrosfera mesmo? Ai, Fabiano, eu acho que minha professora falou isso. Litosfera, ai, não é estranho. Atmosfera eu já vi falar, com certeza. Mas não tem problema. Se a professora explicou, se o professor explicou, mas você não lembra, o Fabiano vai te ajudar. Então, vamos lá ver? Hidrosfera é o conjunto de todas as águas do planeta. A água está presente nos oceanos, nas geladeiras. Não, nas geleiras. Fabiano, tem água na minha geladeira? Tem. Tem lá no freezer, tem água geladinha para a gente tomar. Mas na geladeira não. Tem nos rios, tem nas lagoas, tem nos depósitos subterrâneos, no ar e nos seres vivos. Então, se você reparar, quando a gente fala de hidrosfera, eu estou falando de água. Aquela água que a gente tem em contato. Provavelmente na tua cidade tem um rio, provavelmente na tua cidade tem uma praça que tem um chafariz. E você que mora na região litorânea, tem as praias. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos contato com a água. Também a gente tem contato com ela na torneira, quando a gente vai lavar as mãos, muito importante nesse período de coronavírus. Na geladeira, a gente tem água que a gente coloca geladinha. Então, se vocês perceberem, a hidrosfera está intimamente ligada à nossa vida. E a litosfera, Fabiano? Esse eu não tenho muita certeza, não. Eu não me recordo. Vamos acompanhar aqui na tela? A litosfera é a camada sólida externa do nosso planeta. É composta por quem? Por rochas
e pelo solo. Então a litosfera também faz parte do nosso cotidiano. Ela faz parte porque é lá que nós construímos as nossas cidades, a nossa casa está construída sobre o solo. Quando você vai para a praia, você brinca, você caminha na areia da praia. As rochas, as pedras que a gente tem contato no dia a dia. Então, a litosfera também é o solo, é a areia, é a terra que tem lá no teu quintal, que está no nosso dia a dia. E por último, que não é menos importante, nós temos a atmosfera, que é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Ah, Fabiano, a atmosfera, eu sei que ela existe, mas eu não a vejo. É verdade, a gente não vê a atmosfera, mas através de alguns fenômenos, a gente percebe a existência dessa atmosfera. Nessa atmosfera eu tenho os gases, principalmente um que é muito importante para a existência dos seres vivos, incluindo o homem, que é o gás oxigênio, que participa da nossa processo de respiração. Mas eu também sei que a atmosfera está presente porque eu tenho um vento que balança os nossos cabelos, então eu percebo um vento e voam as folhas no chão. Então, se vocês repararem, essas três camadas, essas três partes do nosso planeta, hidrosfera, água, litosfera, solo e atmosfera, ar, estão intimamente relacionados com as vidas dos seres vivos. E também do homem. Nas nossas atividades diárias, nós temos contato com essas três partes. Vamos acompanhar? Já que eu entendi que a Terra é formada pela hidrosfera, pela litosfera e pela atmosfera, e se eu juntar as três, o que será que acontece? Olha que imagem bonita que eu preparei para vocês. Vocês reparam que aqui eu tenho o planeta Terra. Então, o planeta Terra é o conjunto, é o somatório dessas três camadas. Quando eu pego a hidrosfera, água, litosfera, solo, atmosfera, ar, será que vivem seres vivos, animais, plantas nessas três camadas? Vamos pensar comigo um pouquinho? Fabiano, na hidrosfera, na água, eu acho que tem seres vivos. Porque nos rios, nos lagos, tem peixes, lá na praia tem os crustáceos, tem siri, tem camarão. Na terra, será que vive algum ser vivo na terra? Lá eu acho que tem. Lá no quintal da minha casa, se eu mexer e cavar, eu vou encontrar minhoca, eu vou encontrar formigas. E será que na atmosfera vivem seres vivos? Acho que sim, também tem. Aqueles animais que voam, algumas aves, alguns insetos. Claro que eles pousam também na Terra, mas eles vivem, eles têm as suas atividades no ar. Então, biosfera é o conjunto dessas três camadas e os seres vivos que estão nela. Olha a definição que eu trouxe para vocês. Biosfera é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos ambientes em que vivem. Se a gente olhar esse planeta Terra lindo, bonito que a gente tem ali na imagem, se eu pegar um canto, um lugar desse planeta, eu vou ter terra, vou ter água e vou ter ar. Vou ter seres vivos? Vou ter seres vivos. Então, se eu somar esses três espaços com os seres que vivem neles, eu tenho o quê? A biosfera. Isso vocês viram no comecinho desse ano letivo com o seu professor lá na escola, lá na sala de aula. Vocês tiveram um momento que a gente chama de nivelamento, onde vocês ficaram 15 dias trabalhando, retomando, vendo a importância de alguns conceitos. E esse conteúdo relacionado com a litosfera, com a atmosfera e a hidrosfera, e consequentemente com a biosfera, você viu na primeira unidade do seu livro didático. Agora que nós já nos aquecemos, agora que a gente já relembrou, que a gente está entrando nesse ritmo de aula, porque vocês estavam paradinhos, e a gente está com essa novidade aqui da Aula Paraná, com vocês pela televisão, pela internet e pelo aplicativo, vocês estavam um pouquinho enferrujados, né? Então vamos começar um conteúdo novo? Então eu fiz especialmente essa aula para vocês de ecossistemas. Olha que imagem bonita. Vamos começar a trabalhar e começar a conversar a partir dela? Repara na imagem para mim, fazendo um favor. Você conhece esse lugar? Pensa aí, do teu lado, chama o pai, chama a mãe, já que está todo mundo em casa e não pode sair. Pai, a gente conhece esse lugar? Nós já viajamos para esse lugar? Muitos de vocês vão me dizer assim, Fabiano, eu conheço. Eu conheço, eu já vi na televisão. Eu conheço, eu já vi numa reportagem.
Ah, Fabiano, eu já visitei com a minha família, é um lugar muito bonito, por sinal. Outros podem falar assim para mim, Fabiano, eu moro perto desse lugar. Eu sou de Foz do Iguaçu. Dei uma dica. Ah, meu Deus do céu, contei. Eu dei uma dica. Que lugar é esse? É as Cataratas do Iguaçu. Então, por que, Fabiano, você trouxe uma imagem das Cataratas do Iguaçu para a nossa aula de ciências? Já vou contar por quê. Bom, já conhece esse lugar. É o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, que fica na região de Foz. Bom, o que nós podemos observar nessa imagem? Tem muita coisa nessa imagem. Vamos elencar algumas coisas? Vou dar alguns segundinhos para vocês. Pensem lá, o que tem nessa imagem? O que a gente pode visualizar nessa imagem? Ah, Fabiano, eu estou vendo água, muita água. Perfeito, com certeza. É uma característica, é uma atração, né? As pessoas vão até o parque ver essas águas caindo com a intensidade e com a força delas. Mas fora a água, o que a gente consegue mais perceber? Imagina que agora você é um detetive, né? Você tem que pegar uma lupa daquelas de detetive, ó, e chegar perto da imagem. Ah, Fabiana, agora que eu estou com essa lupa, eu estou imaginando que eu estou com uma lupa na mão e eu sou um detetive. Ah, agora eu consigo ver mais coisas. Então você vai me dizer o que você consegue ver? Fora a água, o que você consegue ver demais? Ah, Fabiano, eu consigo ver uma vegetação. Lá no fundo, olha lá no fundo, eu vejo árvores. Aqui na frente, nos paredões rochosos, eu vejo vegetação. Paredão rochoso? É mais alguma coisa que eu tenho nessa imagem. Então eu tenho água, eu tenho plantas, eu tenho rochas. Mas fora isso, o que eu tenho mais? Ah, Fabiano, eu estou olhando, eu estou chegando perto da televisão, eu estou acompanhando aula pela internet e estou olhando no meu smartphone. Ah, eu não consigo ver mais nada. E lá em cima, lá no azul do céu, você está vendo o céu, você está vendo as nuvens. Você não consegue visualizar, mas em torno, em todo esse espaço, eu tenho oxigênio. Senão, os seres vivos, o homem com a sua família, com a mulher, com os filhos, com a vovó, com o vovô, com o tio, não iam sobreviver. Nós precisamos do oxigênio para respirar. Então, o oxigênio está presente, sim, nessa imagem. Outra característica que vocês não conseguem perceber, mas ela está lá, é o sol. Ah, Fabiana, eu não estou vendo sol nenhum. Não tem nenhuma bola amarela alaranjada nessa foto. Mas essa foto está escura, é de noite? Não. Tem a claridade da luz do dia. Então nós temos água, temos plantas, temos rochas, nós temos o oxigênio, nós temos a luz do sol. E seres vivos? Será que a gente tem seres vivos? Ah, Fabiano, eu me lembro, eu estudei já faz tempo, mas planta é ser vivo. Com certeza, você está certo. Viu como você lembrou de alguns conteúdos? Os vegetais, as plantas, são considerados seres vivos. Mas tem mais algum? Ah, Fabiano, eu não estou vendo nenhum animalzinho passando por ali. Mas muito provavelmente, será que não tem animais nessa imagem? O que você me diz? Provavelmente. Quem já visitou o parque e já deve ter avistado que lá existem borboletas, insetos, formigas, os coatis. Então, embora não apareça nessa imagem, porque essa imagem foi tirada numa grande visão das cataratas, eu não consigo ter o detalhe dos animais que vivem ali, mas com certeza eles estão. Então eu já sei qual é o lugar. Eu já observei algumas coisas. Mas o que isso tem a ver com a aula, Fabiano? Me conta, eu estou curioso, eu estou interessado, eu já chamei minha avó, ela está aqui no sofá sentada comigo, ela está louca para saber do assunto. Calma, tudo isso que nós localizamos nessa imagem tem a ver com a aula de hoje. Ecossistemas. Vamos passar adiante? Olha lá, trouxe para vocês mais 3 imagens. Eu trouxe a primeira, que é o Parque Barigui, que fica na cidade, no município de Curitiba. O Parque Estadual de Vila Velha, que fica no município de Ponta Grossa. E a terceira e última imagem, a Ilha do Mel, que fica em Paranaguá. Essas 3 imagens, juntamente com a imagem anterior, têm relação. Elas estão ligadas entre si. E agora, olhando essas 3 imagens, o que vocês podem me contar sobre elas?
O que eu consigo visualizar lá no Parque Barigui? Ah, Fabiano, eu não sou de Curitiba, eu nunca fui. Eu nunca visitei o parque, então eu não sei o que tem. Mas olhando essa imagem, o que você localiza? Ah, Fabiano, eu criei tanto para Vila Velha, é tão bonito, mas é tão distante do meu município, e eu nunca fui. Mas o que a imagem desse parque estadual mostra para vocês? Ah, Fabiano, a Ilha do Mel deve ser muito legal, muito bonita, mas eu tenho medo de pegar um barco para chegar até lá. Então eu não posso te dizer o que tem. Olhando a imagem desses três ambientes, desses três lugares, o que vocês podem contar para mim? O que eles têm em comum? Vou dar alguns segundinhos para vocês. Eu vou olhando daqui e você olha da tua casa. Eu vou olhar aqui na minha tela. No Parque Barigui eu vejo água. Verdade. Eu sou de Curitiba e eu conheço o Parque Barigui. O Parque Barigui tem um grande lago. Então tem água. O Parque Estadual da Vila Velha, nessa imagem, não tem água. Mas provavelmente possa ter uma água subterrânea, uma poça d'água. E a Ilha do Mel? Ah, Fabiano, eu já estudei em geografia. Se é uma ilha, é um espaço, um local cercado por água. A água do mar. Então, tanto o Parque Barigui quanto a Ilha do Mel tem muita água. O que mais a gente consegue visualizar que tem nas três imagens? Me ajudem aí. Perfeito. Quem falou vegetação, plantas, árvores, acertou. Olha o Parque Barigui. Lindo a vegetação, árvores onde as pessoas, os moradores do município de Curitiba, vão passear, levar os familiares, caminhar, correr, brincar no final de semana. Agora não dá, infelizmente, por causa do coronavírus e a gente tem que ficar em casa. Mas quando nós podemos e saímos de casa, as pessoas utilizam esse espaço. E então é cheio de vegetação. Olha o Parque Estadual de Vila Velha. Também tem muita vegetação. E na Ilha do Mel, vocês percebem ali na imagem que eu tenho folhas, já é uma vegetação diferente, é uma vegetação mais rasteira, é uma vegetação mais baixinha, não tão alta quanto as árvores do Parque Barigui. Mas eu também tenho vegetação. Então elas têm em comum água, vegetais, plantas. Vocês perceberam que na Ilha do Mel eu tenho areia branquinha, onde a gente vai para a praia, as crianças montam um castelo de areia, cavam um buraco. Então eu tenho solo, eu tenho areia. Olha lá no Parque Estadual da Vila Velha, eu tenho paredões rochosos, eu tenho rochas. No Parque Barigui, olha a transição da água do lago e para onde as árvores estão plantadas. Eu também tenho terra, eu também tenho solo. Eu tenho ar, eu tenho a luminosidade. Então vocês percebem que esses três espaços diferentes, em localidades distintas do nosso estado, vocês perceberam que eu só peguei lugares aqui do estado do Paraná? Eu peguei um litoral paranaense, eu peguei uma outra ponta extrema, que é Foz do Iguaçu, peguei a nossa capital, Curitiba. Então, embora sejam espaços diferentes, alguns de vocês já devem ter visitado com os familiares de vocês. Então, esses espaços têm algo em comum. Água, ar, luz, plantas, animais, solo. Tá bom, Fabiano, agora eu entendi que vários lugares do planeta Terra eu vou encontrar hidrosfera, a água, a atmosfera e a litosfera. Perfeito, Fabiano, eu entendi. Mas o que tem esse ecossistema ali na tela? O que significa ecossistema? É o nosso tema central da aula de hoje. Então, o que é ecossistema? Ecossistema é o conjunto formado pelos componentes vivos e não vivos de um determinado ambiente. Vamos voltar para o exemplo de Foz do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu? Será que naquele local, daquela imagem que eu mostrei para vocês, que tinha água, que tinha árvore, que tinha luz, que tinha ar, que tinha animais, será que lá eu tenho componentes vivos e componentes não vivos? Você deve estar pensando aí no sofá, deve estar pensando na tua cadeira. Componente vivo eu até tenho certeza que tem, Fabiano. O que é componente vivo? Vocês podem me ajudar? Componente vivo. Componente vivo são os seres vivos? Perfeito. Vegetais, plantas, flores, frutos são os seres vivos. Animais, peixes, répteis, anfíbios e o próprio ser humano, nós somos seres vivos.
Perfeito, vocês acertaram. E agora, componente não vivo. Componente não vivo? Componente não vivo é aquele que não tem vida. E o que será que naquele lugar, naquelas cataratas do Iguaçu, não tem vida? A água não tem vida, o ar não tem vida, a luz do sol não tem vida, a rocha não tem vida, a temperatura, tem dia que está muito calor, tem dia que está muito frio aqui em Curitiba. Então, hoje nós descobrimos localizar em determinados ambientes componentes vivos e não vivos. Então, um determinado local que eu tenho seres vivos e seres, componentes não vivos, juntos me formam um ecossistema. Então, eu mostrei para vocês 4 ecossistemas. As Cataratas do Iguaçu é considerado um ecossistema porque eu tenho componentes vivos e não vivos lá. O Parque Barigui, o Parque Estadual da Vila Velha e a Ilha do Mel. Para ficar claro para vocês, olha essa imagem que eu trouxe do livro de vocês. Eu fiz um recorte e se você está com o teu livro em casa, acompanha comigo na página 16. Na página 16 eu trouxe essa imagem, é uma representação gráfica, ela não condiz com a realidade e ela vai mostrar para vocês a definição do ecossistema. Vamos acompanhar comigo? Vamos aprender hoje a fazer leitura de imagem. Leitura de imagem, Fabiano? Eu não sei ler imagem, eu só sei ler palavras, eu só sei ler texto. O que é leitura de imagem? Vocês sabiam, vocês vão aprender hoje, que as imagens falam, eu posso fazer uma leitura delas? Olha o título dessa imagem, Componentes de um ecossistema. Ele traz um determinado espaço, é fictício, tem uma legenda no canto mostrando que essa imagem é sem escala, as cores não são verdadeiras, é uma cor fantasia e a situação não é real. Por quê? Esses animais que eu encontro nesse espaço não necessariamente vivem juntos. Eles podem viver em espaços separados. Olha lá, o que a gente consegue ver? Eu consigo ver um rio, eu consigo ver árvores, eu consigo ver grama, eu consigo ver insetos, eu consigo ver aves, eu consigo ver mamíferos. Perfeito! Eu tenho componentes vivos e não vivos. Mas e agora? Vamos ter certeza o que é vivo e o que não é vivo nesse lugar? O livro nos traz componentes vivos. Árvore, ave, mamíferos, insetos. Fabiana, esse é fácil, esse eu já sabia. Eu não tenho certeza dos componentes não vivos. Será que eu esqueci de alguém? O ar é um componente não vivo. A luz do sol é um componente não vivo. A água da chuva, a água do lago, o solo, as rochas, a temperatura, se é um lugar muito quente. Ficou claro para vocês? Então vamos seguir porque vocês são inteligentes e eu vou mostrar um primeiro desafio para vocês daqui a pouquinho. Trouxe de novo uma imagem do planeta Terra. Vocês perceberam que o planeta Terra é composto por vários ecossistemas. Então, nada mais interessante, importante eu trazer uma imagem para vocês do planeta Terra. Olha que a gente tem de informação. A ciência que estuda as interações entre os componentes vivos, que a gente aprendeu hoje, e os componentes não vivos, é a ecologia. Você já ouviu falar da palavra ecologia? Nunca ouvi falar, Fabiano. Eu já ouvi, no noticiário sempre fala. Tinha um programa de televisão chamado Globo Ecologia. De vez em quando no jornal tem um capítulo, tem uma parte do jornal que é Caderno da Ecologia. Vocês perceberam que a ecologia é uma ciência muito presente no nosso dia a dia, muito importante, porque ela estuda as interações do que é vivo com o que não é vivo. Essa palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então, se a gente pegar essa palavra ao pé da letra, ecologia é aquela ciência que estuda a nossa casa. Por isso que eu trouxe a imagem do planeta Terra. Tudo bem que vocês moram na casa de vocês. Uns moram em casa, alguns em sobrado, outros em apartamento. Cada um tem a sua casa com a sua família. Que legal! Só que todos nós vivemos no mesmo espaço, no mesmo lugar, ou seja, no planeta Terra. Ela é a nossa casa. Por isso que a gente deve cuidar do nosso planeta. Não poluir, não jogar lixo,
cuidar dos espaços, da água, do solo, do ar, dos animais, das plantas. Porque se a gente cuida da nossa casa, né, eu cuido do meu quintal, do meu portão para dentro, da minha porta para dentro, se eu cuido da minha casa, ela limpinha, ela organizada, ela segura, por que eu não vou fazer a mesma coisa com o planeta Terra? Se eu cuido do meu planeta, consequentemente, eu não vou sofrer nada com isso. Né? Se eu não cuido do planeta, eu vou ter problemas ambientais, poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, eu vou ter mortalidade de animais, os vegetais não vão crescer, e isso vai influenciar diretamente as nossas vidas. Por isso que eu trouxe a nossa casa, o planeta Terra. Perfeito? Vamos para o nosso primeiro desafio? Eu quero ver se você está esperto. Essa imagem que você localiza na tela, você também vai visualizar no seu aplicativo Escola Paraná. Então, se você está acompanhando essa aula pela televisão, né, pelo canal aberto, ou pela internet, pega o celular, pega o smartphone, pega o tablet e acompanha, loga, entra no aplicativo Escola Paraná e acompanha essa aula de ciências, porque essa atividade você consegue fazer comigo ao mesmo tempo interagindo comigo. Vamos lá? Vamos localizar nas imagens os componentes vivos e os componentes não vivos. Eu trouxe para vocês 3 imagens. Vamos começar com a imagem 1. Nessa imagem, o que será, ou vocês poderiam me dizer, quais são, primeiro, os componentes vivos? Vou dar alguns segundos para vocês. Depois, nessa mesma imagem 1, você vai localizar para mim quais são os componentes não vivos. Quem está lá no aplicativo, vai aparecer a imagem, vai ter uma pergunta e você clica na resposta. Quem está sem o aplicativo, pega depois, baixa depois, fala alto aí na tua casa, que eu vou tentar ouvir daqui. Então, vou dar uns segundinhos para vocês. Pensou? Componente vivo. Seres vivos. Ótimo. Me ajuda lá. Quem é um ser vivo, ou quais são os seres vivos da imagem 1? Sapo, peixe, vaca, pato, a galinha com pintinho, uma ave. Será que é só isso? Acho que é só, Fabiano. Não tem mais nenhum ser vivo. Tem certeza? Você só falou para mim animais. E as plantas? Eu não estou vendo que tem grama ali? Então a grama também é um ser vivo. As plantas também são seres vivos. Ótimo! Achamos os componentes vivos da imagem 1. E os não vivos? Me ajuda? Visualiza. Quem está com o aplicativo, marca lá quem não é vivo. Ah, Fabiano, não vivo são aqueles seres que não se alimentam, não comem, não se reproduzem, não respiram. A água não é viva, Fabiano, porque ela não se reproduz. Ela não se alimenta, ela não respira. Perfeito! A água é um componente não vivo da imagem 1. O solo, a terra, as pedras, o ar, olha lá o céu azul, então tem a luminosidade do sol. Vamos para a imagem 2? Vocês estão ficando craques nisso. Vocês são super inteligentes. Na imagem 2, quem são os componentes vivos? Pensa comigo um pouquinho. Não lembra? Não tem certeza? Pede ajuda para o irmão mais velho, ele não está aí com você? O pai com a mãe? Pede uma dica, ajuda ele. Peça uma ajuda. Ah, Fabiano, componente vivo. Agora eu já sei. Hipopótamo. Tem aves. Tem répteis, tem anfíbios. Então, os animais dessa imagem são componentes vivos. As plantas, olha, eu tenho árvores, eu tenho gramas, tenho plantas aquáticas, também são componentes vivos. E os não vivos? O ar, a água presente nesse lago, a luminosidade, a temperatura, pode ser que esse lugar seja um pouco mais quente. E na imagem 3, me ajuda? Quem é os componentes vivos e os não vivos? Ah, essa tá fácil, Fabiano. Olha quantos animais. Leão é vivo. Quem mais? Elefante. O flamingo, eu tenho aves. Eu tenho um peixe lá na água. Opa, água?
Água é não vivo. A gente só está falando dos componentes vivos por enquanto. Faltaram as plantas ali, você vê um cipó. Então você tem vegetais, você tem plantas aquáticas. Esses são os componentes vivos. E os não vivos, solo, ar, água, a própria temperatura. Perfeito? Parabéns para você que acertou a maioria desses componentes. Bom, agora que eu sei que tem componente vivo e componente não vivo, vamos tornar um pouquinho mais complexo? Vamos dar um nome mais científico para esses termos? Então agora a gente vai falar de componentes bióticos e componentes abióticos. Fatores bióticos e fatores abióticos. Ai, Fabiano, tinha que tornar complexo. O meu professor lá da escola, a minha professora lá da escola, nem com essas palavras difíceis, eu estava entendendo até agora o que você estava falando. Agora você faz esses termos difíceis? Não. Esses termos são simples. Para vocês verem que as ciências é fácil de entender. Conforme a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo. Vamos lá dar uma olhada? Fatores bióticos são todos os elementos vivos de um ambiente, ou seja, todos os seres vivos, tanto os aquáticos quanto os terrestres. Então, toda vez que eu falar agora componentes vivos, é a mesma coisa que biótico, biovida. Então, componentes vivos ou fatores bióticos é quando eu estou me referindo aos animais, às plantas, ou seja, os seres vivos, que se reproduzem, que se alimentam, que respiram. E os fatores abióticos? Ah, Fabiano, fator abiótico só pode ser o componente não vivo, só sobrou ele. Perfeito. Fator abiótico. Se bio é vida, vocês repararam que tem um azinho aqui na frente? Toda vez vou dar uma dica, não conta pra ninguém, tá? A, nas ciências, é não, é negação. Então, bio é vida e a é não? Não vida. Fator abiótico é aqueles que não são vivos. Ah, Fabiano, agora faz sentido. Por que não me explicaram assim antes? São todos os elementos não vivos de um ambiente, tais como luz, umidade, pressão, nutriente, água e temperatura. Ficou claro? Vamos para uma outra atividade? Essa atividade também tem no nosso aplicativo Escola Paraná. Mudei a atividade. Olha quantas imagens eu trouxe para vocês. Eu trouxe 10 imagens. Repara, a primeira linha numerada de 1 a 5 e a segunda linha numerada de 6 até 10. Vamos comigo? Eu vou falando o nome do ser ou do objeto que aparece na imagem e vocês vão repetir comigo. Na imagem 1 eu tenho uma menina, na imagem 2 eu tenho água, na imagem 3 eu tenho uma flor, na imagem 4 eu tenho um sapo, na imagem 5 eu tenho um... Eu sabia que vocês iam parar nessa imagem. Fiz de propósito pegadinha. A imagem 5 é uma imagem de bactérias, seres microscópicos. Na imagem 6, uma árvore. Na imagem 7, um cachorro. Na imagem 8, um cogumelo. Na imagem 9, rochas. E na imagem 10, o sol. Temos essas 10 imagens. Agora, a gente não vai mais trabalhar com o conceito de componente vivo e não vivo. Eu poderia ter perguntado para vocês, quem nessa imagem é componente vivo? Quem nessa imagem é componente não vivo? Mas vamos usar os termos corretos da ciência? Vamos ser pequenos cientistas? Vamos, Fabiano. Então, vamos separar essas 10 imagens em fatores bióticos e abióticos. Então, para nós resolvermos essa atividade, nós temos que lembrar o conceito. Então, lá no teu aplicativo, antes de você me dizer e marcar a resposta correta, vamos relembrar. Fator biótico, bio, vida. São os seres vivos. Fatores abióticos, a, não vida. São aqueles componentes que fazem parte do ambiente, mas não estão vivos. Como a luz, como a água, como a temperatura, como a pressão, como a umidade, como os solos, as rochas, a terra. Perfeito? Então, devagarzinho. Vai pensando aí e eu vou pensando aqui. E você vai falando aí na tua casa. Dessas 10 imagens, quem é biótico?
Marca no aplicativo. Pega o aplicativo e assinala. Fabiano, a menina, ela tá fazendo uma careta, né? Porque ela tá assim, será que ele vai acertar? Não tô imaginando que eles vão saber isso. Ela vai errar, ela vai se emocionar porque vocês vão acertar os exercícios. Então, a imagem 1, a menina é um ser humano, então é um ser vivo. A 2, água. Água não é viva. Então, a imagem 2 é abiótico. E a imagem 3, olha que flor bonita. É uma flor de uma planta aquática. É um ser vivo. Ai, Fabiano, 4, um sapo. As meninas, tem algumas pessoas, e os meninos também. Ai, não é sapo, é nojento. Ai, sai daqui de perto. Sapo, ser vivo. 5, Fabiano, das 10, eu só não sei a 5. O que será que a bactéria é? A bactéria é um ser microscópico. Não vejo a olho nu, só com a ajuda do microscópio. Mas será que as bactérias se alimentam? Será que as bactérias se multiplicam, se reproduzem? Vocês vão aprender mais pra frente que sim. Então as bactérias são seres vivos. Vamos para a linha de baixo? Árvore, ser vivo. O cão, ser vivo. Fabiana, isso eu sabia, eu tenho lá na minha casa. Eu tenho um gatinho. Por que você não colocou a imagem do gatinho, Fabiano? Numa próxima aula eu vou pôr e vou trazer para vocês uma imagem de um gato. Cogumelo. Cogumelo é um ser vivo. Rochas. Não, as rochas não se reproduzem. Elas não comem. Então é abiótico. E a imagem 10, o Sol, também não é viva. É abiótico. Então vamos ver como ficou a nossa resposta? Quero ver se você acertou lá no aplicativo. Vamos falar junto comigo? Biótico, abiótico, biótico, 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 abiótico e abiótico. Ficou claro? Certinho essa atividade? Então vamos adiante. Então, se a gente for ver na próxima imagem, eu vou trazer para vocês agora algumas atividades para vocês fazerem em casa. Fabiano, começou, né? Tava tão legal assistir a tua aula, eu tava começando a gostar de você. Você começou a explicar os conteúdos, eu tô achando legal, eu tô aprendendo, eu até chamei minha mãe, ela tá aqui comigo no sofá assistindo, mas a atividade, Fabiano, a gente precisa. Imagine que quando nós voltarmos para a sala de aula, a gente vai ter que fazer estudos, retomar os nossos estudos. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as atividades para ver se vocês entenderam os conceitos. E quando vocês estiverem lá na sala de aula, retornando depois de toda essa situação do coronavírus, você vai mostrar teu caderno para tua professora de ciências, para o teu professor de ciências, e ele vai falar assim, olha que legal, você estudou isso, você viu isso, você fez tal atividade, que bom, eu vou retomar, mas eu sei que você aprendeu porque o Fabiano explicou. Então, nessa atividade, você vai pegar o teu caderno de ciências, e você vai fazer bem bonito para mim e lá para frente vai mostrar para sua professora e para o seu professor um desenho de um ecossistema. Então você vai escolher um desenho, um espaço qualquer, um lugar qualquer. Você vai pegar o teu caderno, vai pegar a folha, né, toda. Você é um artista. Pega os teus lápis de cor, pega a canetinha, pega a caneta e você vai desenhar o lugar que você quiser. Depois que você desenhar esse lugar, você vai indicar numa tabela quais são os componentes vivos e os componentes não vivos. Então, nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu desenhei pássaros, sol, árvores, água, peixe, o solo. Então, depois que eu marquei, né, fiz todo esse desenho, eu vou colocar na tabela quem é vivo e quem não é vivo. Tá combinado? Então, vocês vão fazer bem caprichados, porque na próxima aula, eu vou voltar, hein? Eu volto na próxima aula e eu quero saber se vocês fizeram esses desenhos. Então vamos lá na sequência. Fora isso, nós vamos fazer mais algumas atividades do nosso livro didático. Eu trouxe o livro didático para vocês, ó. Então o livro de vocês é esse aqui, o Araribá Mais Ciências. Mas Fabiana, eu não estou com o meu livro. Eu deixei lá na escola, no dia antes de acabar as aulas.
eu não fui, eu faltei e ficou. Não tem problema. Se você está com o teu livro de ciências em casa, você pode acompanhar por ele. Mas se você não está com o livro de ciências, não tem problema. Você acompanha a aula do mesmo jeito. Você não vai ser prejudicado por conta disso. Porque, pensando em vocês, eu trouxe um recorte da atividade. Então, lá na página 18 do nosso livro didático, eu trouxe para vocês a atividade 5. Vamos dar uma olhadinha nessa atividade 5? Repara comigo. Nessa imagem 5, eu tenho uma imagem e ela diz o seguinte: observe a ilustração e faça o que se pede. Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem? Perfeito. E daí ela traz duas alternativas. Cite componentes vivos da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera presentes na ilustração. A imagem, na letra B, retrata uma parte da biosfera. Você concorda com essa informação? Explique. Então você vai no seu caderno de ciências, você vai anotar o enunciado da questão, você vai anotar as duas alternativas, as duas questões A e B, e você vai responder com aquilo que nós conversamos hoje. Olhando a imagem, você vai dizer quais são os componentes vivos da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera, e você vai na letra B ver se essa afirmativa, que essa imagem retrata uma biosfera, se você concorda, diz sim e o porquê, e se você não concorda, você vai dizer o porquê. Fora essa atividade 5, nós também vamos fazer a atividade número 6. Se você reparar nessa atividade 6, ela também traz uma leitura. No exercício 5, você fez uma leitura de uma imagem. No exercício 6, a leitura de um texto. Então, eu saio de tela para vocês repararem no exercício e que vocês estão assistindo pela internet podem pausar, fazer a anotação no caderno e resolver. O exercício 6 diz assim: leia algumas informações sobre as bromélias. Tem uma imagem da bromélia, a gente faz a leitura da imagem, ela pode chegar até 30 centímetros de altura e ele traz algumas informações. Que as bromélias podem crescer sobre outras plantas, na superfície de rochas ou no solo, que a maioria vive em ambientes quentes e úmidos, que as bromélias têm um néctar da sua flor que pode alimentar alguns seres, como beija-flor, morcego e insetos, que acabam transportando os grãos de pólen em seus corpos, e algumas bromélias armazenam água no centro das suas folhas, que serve de habitat para alguns animais, como alguns anfíbios. Baseado nesse texto, nesses 4 pontos, você vai responder as duas questões. Letra A. Uma lista dos componentes vivos citados com os quais a bromélia vai se relacionar. E na letra B. Uma lista dos componentes não vivos citados com os quais as bromélias se relacionam. Então, tanto o exercício 5 quanto o exercício 6, você vai fazer a anotação, você vai escrever a pergunta no teu caderno e você vai responder. Certinho? Agora já vai ler um textinho que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Então, acompanha comigo. Pequeno malabarista. Parente menos famoso do bem-te-vi, que pelo canto você deve conhecer, o galito também tem lá suas habilidades. Faz malabarismos no ar como um pequeno avião. Não é o máximo? A exibição aérea geralmente ocorre quando ele sai em busca de alimento. Mira suas presas, sejam mariposas, borboletas, libélulas, gafanhotos, moscas ou abelhas, e vrum! Mergulha no ar para capturá-las numa bicada certeira. Há diferenças marcantes entre os galitos macho e fêmea. O macho tem a cauda negra em forma de leque e o corpo apresenta um desenho branco em forma de V no dorso e uma faixa peitoral negra incompleta. Já a fêmea é parda, com a região da garganta branca e asas e cauda mais escuras. Na época reprodutiva, a cauda do galito macho se torna mais avantajada, favorecendo as curiosas manobras que faz no ar para atrair as fêmeas. A cauda chega a formar um ângulo de 90 graus, com o corpo e o espetáculo no céu é bonito de se ver. Quando formam um casal, a fêmea assume muitos afazeres. Constrói com capim seco o ninho em forma de taça diretamente no solo, escondido em meio às gramíneas altas. Os filhotes saem do ninho após 13 dias de nascidos. Ficam camuflados na vegetação, sendo alimentados e protegidos pela mãe, até que consigam realmente voar. O ambiente natural do galito, principalmente o solo, onde os ninhos são construídos, vem sendo utilizados para plantações e criação de gado. Mas é preciso que haja um planejamento e fiscalização para essas atividades. Do contrário, com o desaparecimento desse habitat, o galito corre sério risco de extinção. E aí, você gostou desse texto?
Eu acabo saindo da tela só para vocês ouvirem minha voz e se atentarem à imagem do texto. Eu trouxe esse texto de uma revista chamada Ciência Hoje das Crianças. E ela é uma revista de divulgação científica, onde ela traz assuntos científicos com uma linguagem mais fácil para vocês. Gostaram do texto? Então, olha lá, eu trouxe o galito. Olha o nome dele. O nome popular dele, galito, tem a ver com o jeito que ele pousa sobre os galhos. Em galho fininho que balança com o vento e com o peso do próprio corpo dele, ele se equilibra. Por isso que o título do texto é Pequeno Malabarista. Mas por que eu trouxe esse texto? Porque o galito é uma ave, é um ser vivo, ou seja, um fator biótico, se relaciona com o ambiente que ele está. Ele se relaciona com o ecossistema. Então, as interações entre os seres vivos acontecem tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, quanto seres de espécies diferentes. Então, se a gente voltar para aqueles lugares que eu mostrei para vocês, as Cataratas do Iguaçu, o Parque da Vila Velha, a Ilha do Mel, o Parque Barigui aqui em Curitiba, eu tenho seres vivos. Eles interagem com outros seres e com seres da mesma espécie. Então, por exemplo, o galito. Olha que bonito. Esse aqui é o galito macho, porque ele falou no texto da cauda dele. Esse galito macho, será que ele não se relaciona? Ele não tem interações com a fêmea da espécie? Com certeza, na reprodução, trazendo alimento para os filhotinhos que estão no ninho. Só que esse galito, essa espécie de ave, também interage com outros seres no ambiente. Com certeza, a fêmea pega folhas, pega gravetos do chão para construir o ninho. A fêmea ou o macho pega insetos, minhoca para levar para os seus filhotes. Então existe uma interação com seres da mesma espécie e com espécies diferentes. E isso sempre acontece nos ecossistemas. Olha nesta outra imagem. Quem está lá com o aplicativo Escola Paraná pode participar e pode interagir com a gente. Será que os seres vivos das imagens que a gente viu anteriormente interagem entre si? Muito provavelmente, não é verdade? Pensa comigo nas interações. Responde lá no aplicativo e quem está sem o aplicativo responde alto comigo. Quais são essas interações? Um animal pode se alimentar do outro, então tem a presa e o predador. Animais da mesma espécie se reproduzem. Então, os seres vivos, quando eles estão coexistindo no mesmo espaço, eles interagem entre si. Perfeito? Olha lá essa imagem, que legal. Os locais de um ecossistema em que um ser vivo vive e pode ser encontrado são o que nós chamamos de habitat. Neste local, ele se alimenta, se reproduz e se abriga. Nós não falamos das interações lá do galito com da mesma espécie, né? Então o galito macho, o galito fêmea e com outros animais, eles não interagem. Nas imagens anteriores, os seres não interagem entre si. Eu trouxe para vocês, olha essa imagem que bonitinha. É um macaco, ele está ali num galho, provavelmente uma fêmea, ela está se alimentando, então ela está interagindo com o ambiente, ela está interagindo com o ecossistema. Ela está se alimentando, então ela está tendo interações com uma outra espécie. Um vegetal que ela está se alimentando ali, provavelmente é uma fruta, é um outro ser vivo. Então ela está tendo interações com outro ser. E aonde acontecem essas interações é o que nós chamamos de habitat. Ecossistema, pensem comigo, que é um lugar, é um espaço muito grande. Pensa numa floresta, mas nessa floresta tem vários espaços menores onde está acontecendo essas interações. É o que nós chamamos de habitat. Para a gente ver, antes da gente terminar a nossa aula, eu trago mais um trechinho de um texto da revista Ciência Hoje para as Crianças, que ainda está falando do galito. Acompanhem comigo. Bichos ameaçados. Procura-se. Então, o nome científico do galito é Electrurus tricolor, nome popular galito, tamanho, a fêmea média de 12 a 13 centímetros de comprimento, aproximadamente. O macho pode chegar a 19 centímetros. O local onde é encontrado, predominantemente no Cerrado, tendo sido registrado mais recentemente no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Qual é o seu habitat? Campos abertos, onde pode se equilibrar em finos ramos nos cerrados brasileiros. E qual é o motivo da busca? Por que ele está entrando em extinção? A animal ameaçado de extinção por caça do ser humano, pela utilização desses pastos para a criação de animais,
para a plantação e ele perde o local de habitação dele. Mas Fabiana, por que você trouxe esse texto, essa imagem? Só para você ver que aqui ele comenta o que é habitat. Então eu quero que vocês comecem a perceber que as nossas leituras de textos no dia a dia, se a gente for ver uma reportagem na televisão, ler um jornal, ler uma revista eletrônica no computador, traz termos de ciências. E eu trouxe esse texto para vocês que ali tem a palavra habitat. Eu encontro ele no cerrado. O cerrado é um ecossistema. Porém, eu tenho lugares mais específicos, menorzinho, onde acontecem essas interações, que são os campos. Bom, para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje, vocês também vão fazer uma atividade para mim, que é escolher um animal comum da sua região e pesquisar na internet algumas relações que eles mantêm com outros seres. Muito parecido que eu trouxe do texto ali do Galito. Então você pode pesquisar no teu smartphone, no teu computador, no notebook, no desktop, no computador de mesa. Você vai escolher um animal, você vai pesquisar sobre as interações que ele faz com outros seres vivos e da mesma espécie e vai anotar no teu caderno. Perfeito? Vamos fazer a leitura de um último texto para a gente chegar à parte final do nosso encontro. Nós não falamos de ecologia? Então a gente vai trazer um texto que fala sobre isso. A ecologia é multidisciplinar. Compreender o funcionamento dos ecossistemas, objeto de estudo da ecologia, requer o trabalho de diversos cientistas. Entre eles estão os biólogos, que estudam a vida, os geólogos, que estudam as rochas e os solos, os químicos, que estudam as substâncias, e os físicos, que estudam a energia e outras interações entre os elementos do ecossistema. Quando os cientistas com diferentes especialidades trabalham juntos, uns complementam os saberes dos outros. Isso permite, por exemplo, ter um conhecimento mais amplo de um ecossistema e, a partir desse conhecimento mais amplo, protegê-lo. Que não tenha poluição, que não tenha contaminação, que não tenha destruição, que não tenha mortalidade dos seres. Para a gente encerrar, nós temos uma outra atividade que vocês vão construir um mapa conceitual sobre o ecossistema. Olha que legal esse desenho. Mapa conceitual é uma representação gráfica, olhem aqui na tela comigo, que mostra uma sequência de informações. Então vocês vão montar um mapa conceitual de ecossistema. O ecossistema é formado por dois componentes, seres vivos e não vivos. Então vocês vão escrever seres vivos e não vivos. E embaixo deles vocês vão elencar, vão citar 3 exemplos de componentes vivos e de componentes não vivos. Agora eu vou dar uma tarefa para a família toda, para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Que tal, é uma sugestão, não precisa fazer se não quiser, mas que tal construir um dicionário de ciências com a sua família? Vocês perceberam que hoje o Fabiano apresentou para vocês vários conceitos? Ecossistema, biótico, abiótico, habitat, litosfera, hidrosfera, atmosfera, ecologia. Que tal colocar esses termos no papel? Nos slides, nas telas anteriores, eu dei a definição de cada um. Só que será que você vai se lembrar mais pra frente? Que tal pegar um caderninho velho, umas folhas, e colocar esses termos em ordem alfabética, porque o segredo do dicionário é esse? E colocar esses termos, e quando você tiver dúvida, ou quando você estiver estudando ciências, outros conteúdos e aparecer esses termos, você consulta, ecossistema é isso, ecologia é essa informação. Que tal? Vou lançar esse desafio para vocês construírem juntos um dicionário de ciências. Perfeito? Então, eu vou me encerrando, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula e nós nos encontramos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.